Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Shrivate Simati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Sarpranamita Se Prabhupada Pramodaya Dustasita. Hare Krishna. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, no 11º canto, 21º capítulo, nos versos 29 e 30. Então, hoje Krishna vai continuar dando essa explicação da importância de rejeitar a religião védica de adoração dos semideuses e seguir o caminho da espiritualidade pura, o caminho do yoga, as instruções que ele passa diretamente. Bom, vamos lá, versos 29 e 30. Teme matam avigyaya poroksham vishayatmakam himsayam yadi ragasya dyagya eva nachodanam himsa vihara labdhe pashubdi swasukechayam yajanti devata yagye pitribhuta patinkalam teme matam avigyaya Paroksham Vishayatmakam Himshaya Yadi Ragasya Dyagya Eva Nachodanam Himsa Viharai Alabdhe Pashubi Swasukechayam Yajanti Devata Yagye Pitribhuta Patinkalam. Eles, minha, matam. Conclusão. Avigyaya, sem compreender. Paroksham, confidencial. Vishaya Atmaka, absorto em gozo dos sentidos. Himsayam, a violência. Yadhi, se. Ragha, apego. Syat, pode ser. Yagye, nas prescrições de sacrifício. Eva, de certo. Na, não há. Chodana, incentivo. Himsa vihara, aqueles que sentem prazer com a violência. Hi, de fato. Alabdhe, que foram mortos. Pashubhi, por meio de animais. Swasuka, para a própria felicidade deles. Ichaya, com desejo. Yajante, adoram. Devata, os semideuses. Yagye, por rituais de sacrifício. Pitri, os antepassados. Bhuta Patin, e os líderes entre os espíritos fantasmais. Kala, pessoas cruéis. Os adeptos do gozo dos sentidos não podem compreender a conclusão confidencial do conhecimento védico de acordo com a minha explicação. Obtendo prazer com a violência, eles, em sacrifícios rituais, matam cruelmente animais inocentes em busca do próprio gozo dos sentidos e assim adoram semideuses, antepassados e líderes entre as criaturas fantasmais. Contudo, dentro do processo de sacrifício védico, jamais se estimula semelhante paixão pela violência. Então aqui, claro que é um verso mais ligado, até lembra que todo o capítulo, o título é a explicação do caminho védico, ou seja, Krishna deu um passo para trás e está falando com Uddhava sobre a situação toda védica, do caminho todo védico. O yoga não é o caminho todo védico, não é yoga. Yoga é a ciência espiritual do caminho védico. É a saída de todo o processo religioso védico, é a saída, é deixar para trás, como a gente falou na Bhagavad Gita. Krishna faz a mesma coisa com Arjuna. Quando ele vai explicar yoga, ele fala: Arjuna, tem aquela outro lance lá, não dá bola para as palavras floridas dos Vedas, aquele negócio de ritual, vai para os semideuses.
Esquece isso. Aqui a gente está fazendo uma outra coisa, né? Então, esse processo védico, esse processo da espiritualidade é bem interessante. Você pode falar, não, mas eu não tenho nada a ver com a cultura védica, eu não estou aqui adorando o Deus do Sol. Sim, tudo bem. Mas será que você está apegado ainda à religiosidade também? E não se atrelando ao caminho puro espiritual? Aí sim. Aí você vai ver que você está. Você vai ver que tem todo um lance de, tem que ter aquela igreja e tem que ir para aquele lugar e aquela congregação, e aí vou fazer, e tem os rituaizinhos que faz, e faz aquilo, e faz outra coisa, e tem domingo e tal. Então todas essas regrinhas que a gente segue, tudo isso é religioso. E não é a verdadeira espiritualidade. Uma coisa que eu faço muito assim, meus alunos, eles ficam, não, e aquela coisa, não tem isso. Não... hoje mesmo perguntaram, não, e onde que eu vou aqui em São Paulo para praticar Bhakti Yoga? Você não vai para lugar, você vai na sua casa. Você vai praticar Bhakti Yoga na sua casa, no seu coração, no seu dia a dia. Você não vai para um lugar, a ideia é que você tem que ir para um templo, para uma igreja. Isso é uma coisa tão inculcada na gente, mas isso é algo religioso. Não tem isso. Na espiritualidade você não tem prédios que você precisa ir para praticar a sua espiritualidade, porque não é isso, não é uma coisa de você ir lá num local e aí tem o sacerdote e você tem que fazer uma coisa, se vestir, se comportar e tem um ritual e você senta desse jeito e fala sabe, essa oração, esse salmo, não é isso. Isso é religiosidade. Entendeu? Ainda mais com a ideia, vai se vestir de um jeito, vestir de outro. Muitas vezes até porque é ligado, né? O mantra, e acha que não tem que ter esse mantra, e tem que ter aquele mantra. Não é, isso aqui também não é Harry Potter, nem é coisa que não, você tem que fazer essa oração desse jeito. Não é isso. Porque é sobre contato mesmo, é verdadeira conexão amorosa sua com Deus. Então isso não depende, não tem que ser exatamente esse aqui, naquele horário você tem que fazer aquele negócio. Não é isso. Porque é sobre amor, é sobre conexão, é sobre você se alinhar com o seu Dharma e você, sabe, se alinhar com Deus e ser um ser todo amoroso, conectado, consciente de Deus. Saber quem é Deus, saber quem você é, distinguir matéria de espírito, viveka. Sabe, é isso que importa. Então essas mensagens, apesar de não ser diretamente aplicáveis a nós, porque você talvez não esteja aí fazendo mais rituais, como se fazia antigamente, né, com animais, sacrificando animal, porque você já viu nos filmes, eles faziam, como eu falei, até no judaísmo antigo, né, eles faziam sacrifícios de animais. A gente ainda tem algumas tradições, né, matriz africana que ainda faz e tudo. Então tem essa ideia, porque isso era assim, era comum mesmo, né? Já que você vai adorar os seres da natureza, aí você tem uma coisa e vai envolver o sangue. E aí ficou no cristianismo, como eu falei na última aula, né? O sangue de Jesus. Por que é o sangue? Porque é o sangue de cortar, porque era o sangue do animal, porque eles achavam que o sangue tinha, né, um elemento espiritual. Então quando você tinha contato com o sangue, aí você se espiritualizava, sabe? Você se tornava mais conectado com Deus, porque no sangue corria a vida. Aquela ideia, essa é uma ideia assim, sabe? Então essa aqui é a ideia, o sangue, de novo, que Jesus era o cordeiro, foi sacrificado. Então essa ideia de sacrificar o animal, no caso, né, sacrificar o filho, isso é uma coisa das religiosidades mundanas. Isso não é da espiritualidade. Da espiritualidade não tem essa violência, como ele falou assim, na espiritualidade não tem semelhante paixão pela violência. E claro, aqui, infelizmente, vocês, né, não é que deixou de ter matança de animais, infelizmente agora a gente está num grau de matança de animais absurdo. Assim, é um grau de absoluta escuridão violenta, em nome do gozo dos sentidos. É bem pior do que isso aqui. Porque aqui, pelo menos, tinha um processo ritualístico, religioso. Olha só, naquele dia tal, naquele momento, a gente vai fazer, oferecer lá, entendeu? Sei lá, vai oferecer. E nunca era vaca e nunca era gado, né? Tem esse detalhe.
Mas vamos lá, vamos oferecer o cabrito lá, ok, no momento certo, na hora certa, dentro de todo um contexto religioso, tá, ok, e aí depois a gente faz, né, e aí pode comer a carnezinha. Então eles tinham esse modelo, né, tinham esse modelo. Hoje é industrializado. Hoje é um grau de barbaridade absurdo, onde a matança é medida em bilhões. Bilhões! Você sabe o que é um bilhão? Significa você tem 1 milhão, você tem 1000 vezes 1 milhão, você tem 1 bilhão. E você vai medir a matança de animais em bilhões no plural. Muito plural nisso aí. E não é só a matança. Porque nesse caso, de novo, o cabritinho estava lá, né, no pasto, tranquilinho, ó, né, pega o cabrito, vamos levar lá no templo, vamos lá fazer a oferenda, o sacerdote, ok. O problema maior hoje, o grau de barbaridade, a densidade, a escuridão é mais baixa ainda, porque agora esses animais, de novo, aos bilhões, eles não só morrem, não só têm a violência da morte em nome do gozo dos sentidos para dar prazerzinho para a língua, mas eles passam a vida inteira num nível de tortura incompreensível, que a gente não consegue conceber. Porque são seres que ficam muitas vezes confinados a vida inteira, simplesmente em pé, em cima das suas fezes e urina, sem nenhum contato, sem possibilidade de ter o seu contato social, porque acha que animal é como uma máquina. O animal, no agronegócio moderno, ele é tratado exatamente como você trata uma roda, uma máquina, uma prensa, um parafuso na indústria. É isso, é simplesmente uma parte de uma máquina, que vai entrar milho aqui e vai sair do outro lado aquela coisa que eu quero, seja o leite, o ovo ou a própria carne do bicho depois de X semanas. E você bota lá o porco lá fechado e bota o sêmen e sai os porquinhos e já te separa da mãe e já bota em outro lugar para crescer, para engordar, para matar, e a mãe lá presa numa gaiola, imagina tendo filhos e não pode ter contato com filhos, os filhos não podem ter contato com a mãe. Imagina o grau de sofrimento emocional, imagina a tortura de você ficar confinado. São seres sociais, mamíferos, como eu e você, que tem conceito de mãe, de pai, de grupo, de atividades, contato com o sol, com o chão. E não pode fazer nada disso, confinado, preso a uma máquina de tortura, para levar o produto final de forma mais lucrativa possível. Para quê? Para alimentar a pessoa que quer comer a carnezinha, que quer comer o ovozinho e que quer beber o leite. Então, o grau de escuridão, de tortura hoje é infinitamente maior do que se tinha aqui. E é uma coisa que a gente tem que acordar, a gente vai, a humanidade, eu confio na humanidade, de saber que a gente vai olhar para essa época e vai falar, meu Deus, não é possível, tanta gente, o que era? O pessoal era completamente tosco, era todo mundo louco, que ninguém estava nem aí. Não é motivado pela raiva, é motivado pela indiferença, que eu falei uma vez já. O oposto do amor não é a raiva. O oposto do amor é a indiferença. Essa indiferença com o sacrifício, com a matança de novo, não é só a matança, tá? O bichinho tá lá, a vida incrível, morreu. Seria terrível,
Mas não é isso. O que mais me incomoda, até me incomoda mais, é a tortura, é a vida inteira torturada, tortura psicológica, emocional, que o animal sofre a vida inteira. E como é que a gente vai ficar nessa indiferença? A humanidade nessa indiferença, não estou nem aí. Como pode isso? A gente vai olhar para esse momento e falar, meu Deus, que... Não é à toa que o mundo estava quase a humanidade se matando, porque esse grau de indiferença não vai ficar restrito a só os animais. E de fato não fica, porque aí nessa mesma indústria ela vai destruir a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado. Ela vai destruir tudo isso, já são mais, São milhões de quilômetros quadrados sendo destruídos. Entendeu? Por fogo, bota fogo para abrir pasto, para plantar soja. Por que só? Porque tem que pegar a soja para dar para aquele coitado, aquele porco que está lá numa gaiola a vida toda, para a gente dar comida para aquele porco lá engaiolado, para aquele frango, para aquela vaca. Então precisa de soja. Aí você destrói a Amazônia para plantar soja e milho para poder alimentar esse animal preso, trancado. Sem mais comentários. Mas enfim, então na religiosidade védica tinha esse conceito, E ele está falando aqui, que essas pessoas adeptas ao gozo dos sentidos, adeptas ao prazer mundano, não podem compreender. Aí tem essa expressão aqui, conclusão confidencial. O que é isso? Conclusão confidencial. Paroksham. É usada essa terminologia na Bhagavad Gita, Krishna também usa, Confidencial não é tipo assim, não fala para ninguém não, vamos desligar o vídeo para ninguém ficar sabendo. Não é esse confidencial. O confidencial é no sentido de poucas pessoas captam a mensagem. Então, mensagem geral, poucas pessoas captam, aí menos ainda, e menos ainda. Então, até na Bhagavad Gita, Krishna fala de 3 níveis, Conhecimento da alma, confidencial, conhecimento da existência de Deus, mais confidencial ainda, e aí o conhecimento da relação amorosa entre a alma e Deus, esse é o mais confidencial de todos, o rei dos segredos. Então, tem essas 3 classificações, eles usam essa terminologia, mas é um pouco diferente da forma que a gente usa a terminologia, não é confidencial, tipo assim, não fala para ninguém não pode, não compartilhe o vídeo, não é nesse, até por favor compartilhe o vídeo, as pessoas precisam ouvir isso. Então é nesse sentido que poucas pessoas captam a mensagem, ou são adeptas à mensagem. Então, essas pessoas não conseguem compreender e ficam, então, presas nesse ciclo, desejando o quê? Adorando o quê? Aí ele faz a listinha do que era adorado, e nessas culturas todas, na cultura védica antiga também, mas na cultura asteca, africana, no norte da Europa, enfim, pagã europeia, todas as culturas, todas que não eram teístas, toda a religiosidade do mundo, tem esses elementos aqui. Os semideuses, os antepassados, que também tinha essa pegada forte, Você vê até hoje, China, Japão, Coreia, tem essa pegada bem forte de adoração aos antepassados, ainda tem isso. Na Índia também tem um pouquinho, mas não tanto. Mas tem, todo aquele sudeste, toda a Ásia, assim, ainda tem essa pegada, Então, os antepassados e também... Aqui ele inclui criaturas, os líderes entre criaturas fantasmais. O que seria isso? Seria seres assim, não diretamente conectados a Deus, mas seres, em corpos sutis, com diferentes poderes, é um ser disso, ser daquilo. Era assim uma adoração a esses outros seres assim que tem por aí, fantasmas, espíritos, assim, que tem na natureza, espírito daqui, lá o espírito daquela grande montanha, e sei lá, sabe, faz assim, coisas assim, Então tinha essa pegada também. Ok,
Significado: as escrituras védicas sancionam o sacrifício ocasional de animais para satisfazer homens cruéis e de classe baixa que não podem viver sem comer carne e sangue. Tais concessões, todavia, são restringidas por rigorosos rituais obrigatórios e destinam-se a desestimular pouco a pouco a matança de animais, assim como o custo exorbitante de uma licença para vender bebida alcoólica restringe o número de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a varejo. Mas homens inescrupulosos interpretam mal tais sanções restritivas e declaram que o sacrifício védico destina-se a matar animais em prol do gozo dos sentidos. Sendo materialistas, eles desejam alcançar os planetas dos antepassados, Pritriloka, e dos semideuses, que é Sarga, e por isso adoram tais seres. Às vezes, os materialistas sentem atração ao estilo de vida sutil dos fantasmas e adoram criaturas espectrais. Esses métodos constituem ignorância crassa acerca da suprema personalidade de Deus, que é o verdadeiro desfrutador de todo sacrifício e austeridade. Os demônios praticam sacrifício védico, mas são hostis ao Senhor Narayana, pois consideram que os semideuses, os antepassados ou o Senhor Shiva estão no mesmo nível que Deus. Embora compreendam a autoridade dos rituais védicos, eles não aceitam a conclusão védica máxima e por isso nunca se rendem a Deus. Dessa maneira, falsos princípios religiosos florescem nas sociedades demoníacas dos matadores de animais. Embora em países como os Estados Unidos o povo professe externamente ser seguidor de Deus apenas, presta-se verdadeira adoração e glorificação a inúmeros heróis populares, tais como artistas, políticos, atletas e outras pessoas igualmente insignificantes. O matador de animais, sendo materialistas grosseiros, sentem inevitável atração pelas características extraordinárias da ilusão material. Eles não podem compreender a real plataforma da consciência de Krishna ou a vida espiritual. Então tem esse detalhe importante, né, também interessante, que essa questão de a gente fala, não, hoje em dia a gente não adora semideuses, imagina, não, eu sou cristão, eu sou tal, ok. Só que na real, quem que está recebendo a adoração? Quem que está recebendo a atenção? O pôster de quem que está na parede, né? Quem que você acompanha? Quem que você quer ouvir falar de quem? Ah, é do jogador de futebol, é do ator, é da atriz, não é assim? Que a gente fica seguindo, né, essas pessoas. Ah, eu quero saber tudo que ela está usando e tal. Tudo que ele fez e cada palavra que ele fala. E é o político. Aí tem os que estão adorando políticos, né? Tem os que adoram... E de todos os lados. Não tem esse negócio de esquerda e direita. Aí fica lá babando para aquele outro. Tudo loucura, assim. Né? Esse não é o político, é o empresário, né? Hoje em dia, desde a época, né? Começou a coisa de adorar o empresário. Ah, é o Steve Jobs. Ah, é o Elon Musk. Ah, é o Bill Gates. Agora o pessoal não gosta, né? Mas, entendeu? Aí fica essa... Ah, olha só que incrível. Isso aí é adoração. Isso é adoração. Entendeu? É no mesmo nível do pessoal que adorava o Deus do Sol, o Deus do Vento. Fica lá babando. Então, você tem que pensar bem, né? Qual que é meu foco? Quem que eu adoro? Com o meu tempo, com a minha energia, que eu quero conhecer mais, quero ouvir falar mais. É Deus ou são essas pessoas insignificantes? Então isso é interessante ficar atento a isso. Ok, verso 31. Assim como o negociante tolo perde sua verdadeira riqueza em especulação financeira inútil, homens tolos perdem tudo o que é de verdadeiro valor na vida e, em vez disso, buscam a promoção ao céu material. Swarga.
a qual, embora seja agradável de se ouvir falar, é de fato irreal, como um sonho. Esses homens confundidos imaginam em seus corações que conseguirão todas as bênçãos materiais. Então aqui ele está falando, de novo, dessa coisa de ficar... A gente vai fazer um paralelo aqui. Na cultura védica, na religiosidade védica, tinha o objetivo máximo era nascer entre os semideuses, em Swarga Loka. Esse era o objetivo máximo. Eu vou lá, vai ser um vidaço, 5 estrelas, incrível, vou ter um corpão, vai ser incrível, tudo de bom. Então eles faziam todos os rituais, etc., para conseguir promoção, para conseguir juntar tal karma bom que eles conseguiam promoção a Swarga, o reino dos semideuses. Mas depois ele sabe que depois tinha que cair e voltar a nascer com o ser humano, mas o pensamento era mais curto. Então, na próxima vida eu vou ter isso, aí tá bom demais. Aí você fala, não, besteira, hoje em dia ninguém faz isso aqui. Mas faz pior. Tudo que fazia, mas agora é pior. Então, na religião védica tinha um lado melhor. Agora é pior. Agora a pessoa perde a vida toda querendo não promoção ao céu e poder morar em milhões de anos como um ser cósmico incrível. Antes fosse. Agora eles estão lá, não, eu quero a televisão 60, sei lá qual o tamanho hoje em dia, 78 polegadas, sei lá o que está na moda agora, 84, fica aumentando, né? Eu quero uma televisão 84 polegadas. Esse é o sonho dele. Eu quero aquele carro, eu quero ter aquele apartamento, eu quero morar nesse bairro, eu quero poder, viajar. É isso. E aí perde a vida toda, a vida passando, a consciência, toda essa coisa incrível. E o foco é isso, é um negócio que é um sonho. Ele fala assim, é irreal. Não é que não existe, não é irreal no sentido de é completo, não existe, tipo, não tem Cinderela. Não é irreal assim, tipo o conto de Cinderela. É irreal no sentido que não é real. No sentido que essa felicidade buscada não tem verdadeiro valor para a pessoa. Não vai acrescentar, não vai definir, não vai fechar, não vai concluir nada. Vai simplesmente agitar mais a mente, agitar mais o coração e deixar a pessoa cheia de ansiedade, frustração, raiva, inveja, nunca acabando. Então é irreal, não dá nada. E depois que passou, é só você olhar para trás na sua vida e ver se as coisas que você fez já não... Acabou, passou, não tem mais nenhum valor. Vamos ver o significado. No mundo, todos os seres humanos trabalham duro para alcançar o gozo dos sentidos perfeito nesta vida ou na próxima. Como seres vivos eternos, partes integrantes do Senhor Krishna, somos naturalmente dotados de completa bem-aventurança e conhecimento na associação do Senhor. Porém, abandonando essa sublime posição de bem-aventurança e conhecimento espirituais, desperdiçamos tolamente nosso tempo em busca de fantasmagoria da felicidade corpórea, tal qual um negociante tolo que esbanja seu capital verdadeiro em imaginárias especulações comerciais que não geram lucro algum. Verso 32. Pessoas estabelecidas em paixão, bondade e ignorância materiais, os 3 gunas, Paixão, rajas, bondade, sattva, ignorância, tamas. Então, pessoas estabelecidas nos gunas adoram semideuses e outras deidades específicas, encabeçados por Indra, que manifestam os mesmos modos da paixão, bondade ou ignorância. Eles não conseguem, contudo, adorar-me de modo correto. Então,
o que Krishna está dizendo aqui? Aí que a gente vai ver como que você vai sair da consciência mundana, da religiosidade mundana, para a verdadeira espiritualidade. Qual que é a diferença? Na religiosidade mundana, na consciência mundana, você, coberto, né, dentro da matéria, dos modos, né, na linguagem técnica do yoga, dentro dos gunas, sattva, rajas, tamas, vai adorar outros seres que estão nos mesmos modos de sattva, rajas e guna e tamas, entendeu? Então você está nos gunas adorando um outro ser nos gunas. Você está imprisionado, iludido pela matéria, adorando outro ser iludido, imprisionado pela matéria. Então essa aí não vai dar muito certo, né? Você está adorando quem continua dentro da matéria. E a adoração tem que ser, então, transcendental. Você tem que sair da matéria. Como é que você vai sair da matéria? Quando você se conectar com a transcendência, aí que entra yoga. Isso é yoga. Então, yoga é o processo de utilizar a transcendência para trazer nós que somos seres transcendentais fora da matéria, Kaivalyam. Nos Yoga Sutras, Patanjali usa esse termo, né? Kaivalyam. Tirar o ser transcendental, o eu, você, tirar dos gunas. O objetivo do yoga, né, belamente explicado por Patanjali nos Yoga Sutras, é Kaivalya. Você vai separar a alma da matéria. É isso que a gente está fazendo. E todo outro processo de religiosidade mundana e mesmo de suposto contato com Deus, mas totalmente dentro da matéria, com violência, com pedidos, com 1000 desejos materiais mundanos, isso aí não vai tirar a alma da matéria. Porque é a alma na matéria pedindo coisas materiais. E aí, então, você não está verdadeiramente se desconectando. O que Deus vai fazer? Vai arrancar você contra a sua força? Você não está pedindo. Você está pedindo mais brincadeiras e brinquedos dentro da matéria, você fica na matéria. Mesmo que você tenha contato com Deus. O que dizer de você não ter? Aí, sem chance nenhuma. Mas se você está na matéria pedindo só coisas materiais, você vai ficar onde? Na matéria. Você está pedindo. Seu ardente desejo são só coisas materiais. Você está lá adorando com a sua atenção, através da sua mídia social, você está adorando seres mundanos. De novo, o artista, a televisão, o atleta, o jogador de futebol, o empresário. Você está adorando essas pessoas, cheio de desejos materiais. Como é que você não está nem querendo sair? Como é que você vai sair se você nem quer sair? A espiritualidade toda se resume em você querer. As pessoas, mas por que eu estou aqui? Como é que eu fui parar aqui? Você veio parar aqui porque você quis. E você vai ficar aqui até quando você quiser. Será que eu vou poder me libertar nessa vida? As pessoas me perguntam sempre. Eu vou poder, eu posso me... É possível. Eu vou, como é que vai ser minha próxima vida? O que você quer na sua próxima vida? Basicamente é isso. O que você está pedindo? Basicamente é só isso. Você basicamente recebe o que pediu. Se você está só pedindo coisas materiais, você vai ter coisas materiais. Você recebe o que pediu de acordo com o seu merecimento. Mas se você está pedindo coisas transcendentais, você tem um merecimento automático. Se você quer a transcendência, se você quer sair dessa loucura toda, você tem naturalmente, você já está qualificado, porque é você, já tem as bênçãos de Deus para isso. Ele está te esperando esse tempo todo para te dar essa bênção.
Mas você tem que querer. Ele não vai te arrastar daqui. É que eu falo assim, o Avatara, Deus também, ele não tem uma carrocinha, sabe, que vai pegando assim, da rua assim, vai te pegando para levar de volta ao lar, de volta ao Supremo. Não tem carrocinha transcendental. Você tem que querer, você tem que se direcionar para isso. Então, nesse processo que as pessoas estão só dentro da matéria, orando, adorando os seres dentro da matéria, você vai ficar dentro da matéria. E você não vai progredir espiritualmente. Significado: embora os semideuses sejam parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, a adoração aos semideuses nutre a ideia falsa que os semideuses existem à parte do Senhor Supremo. Semelhante adoração é avhidi purvakam, ou uma maneira imprópria de aproximar-se da verdade absoluta. Srila Madhvacharya cita do Harivamsa uma passagem que afirma que entre aqueles que estão sobretudo no modo da ignorância, tamoguna, existem às vezes manifestações de paixão e bondade, rajas e sattva. Pessoas ignorantes que possuem tendência para a bondade talvez vão para o inferno, mas talvez tenham permissão para gozar um pouco de prazer celestial. Dessa forma, pode-se ver que um homem que sofre miseráveis condições financeiras ou políticas, às vezes goza a companhia de uma bela esposa, embora sua condição geral seja infernal. Quem se encontra em ignorância misturada com um pouco de paixão simplesmente vai para o inferno. E quem está puramente no modo da ignorância desliza rumo às mais escuras regiões do inferno. Homens desprovidos de devoção ao Senhor Supremo estão em ignorância nessas três categorias. Às vezes, pessoas situadas no modo da bondade aceitam a supremacia do Senhor Supremo, mas sentem mais atração pelos semideuses, acreditando que, mediante rituais védicos, podem alcançar o mesmo padrão de vida dos semideuses. Esta tendência orgulhosa é, sem dúvida, um obstáculo no serviço amoroso ao Senhor Supremo e acaba por causar a queda. Muito bem, então foram aí versos intensos, bacanas. De novo, fazendo essa comparação da religiosidade védica, que a gente pode extrapolar para a consciência mundana em geral, para os nossos hábitos modernos, e contrastando isso tudo com a verdadeira espiritualidade, a pureza do caminho espiritual, da busca transcendental do verdadeiro despertar espiritual, que fica longe de toda essa mentalidade mundana e violenta. Que Krishna abençoe vocês, então, com essa mentalidade puramente transcendental, livre desses desejos, livre dessa violência, focado em paz, em amor transcendental. Hare Krishna.